Doutor Rogério Miranda, seja muito bem-vindo, representando aqui a Federação Brasileira de Direitos Humanos. Agora, finalizando, passo a palavra para nosso amigo Rogério Miranda, que é delegado dos Direitos Humanos, presidente da Federação Brasileira de Defesa dos Direitos Humanos. É importante a presença de vocês aqui e esse olhar, as impressões de vocês, para levar do que foi discutido aqui para a Federação, e a gente andar de mãos dadas, trazendo esse olhar humanitário para os policiais militares. A gente fica muito grato com a participação importantíssima de vocês nessa discussão. Obrigado, deputado. Senhoras e senhores, boa tarde. Senhor presidente da mesa, proponente dessa audiência pública, deputado estadual Diego Castro, quero cumprimentar também o Major Tadeu, quero dizer que fui aluno da Senaju, me ajudou muito nos meus primeiros passos da caminhada do direito, e em especial o capitão Aldo, porque já participamos junto de vários debates, inclusive em 2017, foi um desafio que a federação teve. Nós fizemos uma conferência internacional de direitos humanos com a polícia e defensores de direitos humanos. Foi o maior desafio que encontramos unir essas duas instituições no mesmo lugar, com o mesmo propósito. E o tema que escolhemos estrategicamente foi a responsabilidade dos direitos humanos em favor da atividade policial e da segurança pública. Nessa ocasião, que foi realizado aqui no centro administrativo, no 5º Batalhão, no auditório da polícia, conseguimos colocar defensores e policiais juntos para discutir esses pontos que hoje ainda perpetuam ainda essa discussão e essa temática. A Federação Brasileira de Direitos Humanos é uma instituição de mais de 20 anos. Nós já estamos com representação em 7 países, em quase todos os estados do Brasil, atuando em defesa do cidadão e das instituições de segurança pública. Trazemos para essa Assembleia, nessa audiência, os nossos agradecimentos do coordenador nacional, que no momento não pôde estar presente, porque está afastado para fazer tratamento cirúrgico, está se recuperando, o doutor Eliseu Fagundes, que manda um abraço a essa comissão. Queremos agradecer também ao deputado Diego Castro por convidar a federação para dar essa colaboração e a gente deixar aqui o que a gente entende no momento que deve colaborar como proposta. Antes de começar a nossa fala, eu gostaria de destacar, depois de quase 15 anos trabalhando com os direitos humanos, a gente conseguiu visualizar, sintetizar uma fala sobre o que realmente define o que é direitos humanos. Então entendemos que direitos humanos não é vingança, não é ódio. Direitos humanos é a busca incessante, incansavelmente, uma busca de um julgamento justo. E a gente percebe que a polícia do estado da Bahia, infelizmente, vem sofrendo várias violações de direitos humanos. Com todas essas portarias, todos esses ditames que foram citados, essas controvérsias que ainda não conseguiram ser equilibradas. E a gente entende que direitos humanos é isso. E para eu poder falar na pauta que iremos apresentar, eu queria destacar aqui 2 fatos. Primeiro, todos os 2 aconteceram no mês de setembro. Um na cidade de São José da Vitória, quando uma mulher, a senhora Cristiane Jesus Alves, foi vítima de um suposto que dizia ser policial militar, mas era um segurança, e ele agrediu ela publicamente. Isso tomou percussão nacional e montamos uma comissão para investigar. E quando chegamos na cidade com a comissão, percebemos que já tinha 5 dias que a mulher não tinha nem sequer prestado queixa, com medo de represálias, por se tratar de uma pessoa que tem influência na cidade. Tanto tem influência que quando ele foi apresentado na delegacia, ele foi com a vice-prefeita. Como é que uma pessoa que é acusada de um crime desse vai comparecer na delegacia com a vice-prefeita da cidade? E aí o caso já está adiantado, apurado, e a gente fica triste. A gente fica triste com como a política está sendo construída no nosso país. É preciso mudar. Eu queria fazer uma observação, porque eu vejo aqui tantas associações de classe, e eu não entendo como um órgão só pode ter tantas associações de classe, porque não unifica. Vão ficar mais fortes, vão ter mais representantes. Porque quando você pega um órgão e divide ele em pensamentos, você enfraquece. Pelo menos é meu ponto de vista. Eu acho que essas instituições poderiam continuar existindo,
mas unificar com o propósito de fortalecer a própria polícia. E quando entra nesses ditames políticos, acaba que a própria polícia acaba perdendo, porque não se faz os representantes que deveria para poder derrubar certas leis que são criadas para prejudicar o policial e sua família. Segundo fato, também aconteceu no mês de setembro, na cidade de Ubatã, no sul da Bahia, todos os dois fatos ligados ao sul da Bahia, que fatalmente uma brincadeira de roleta russa chegou a vitimar um jovem, Magno Santos de Jesus. A quem nessa hora eu gostaria que essa comissão abraçasse essa família, que perdeu um jovem de 18 a 20 anos de idade nessa irresponsável brincadeira de roleta russa na cidade de Ubatã. Isso repercutiu e gerou um choque entre duas famílias de bem. Preste bem atenção, eu vi o policial falar que é tão duro ele crescer, não ver o seu filho crescer. Muitas das vezes a sua ausência, não citou o soldado, fazem com que gere naquela criança, naquele adolescente, certos efeitos psicológicos. E às vezes chegam a delinquir. Aí pergunta, como é que um filho de um policial está fazendo isso? Como é que o filho de um oficial está fazendo isso? A gente não tem essa resposta, mas no fundo a gente consegue rastrear de onde tudo começa. E aí a gente percebe que duas famílias de bem criaram seus filhos com toda a educação possível e eles chegam a delinquir ao ponto de ceifar a vida de uma pessoa. O menino acabou depois de quase 25 dias se recuperando, tem 3 dias que foi sepultado, veio a óbito. E consequente disso, a gente sabe, uma situação como essa, uma fatalidade, a gente percebe que isso impacta fortemente a família, os familiares, todo mundo com sentimento de justiça. O menino foi preso flagrante, ficou preso, mas na audiência de custódia saiu, está respondendo em liberdade, vai responder ele e as pessoas que tiveram, mas eu gostaria agora de me dirigir a todos que estão assistindo aqui essa audiência pública, falar para a família, para os pais de Magno Santos de Jesus, que vocês têm a nossa solidariedade. A gente sabe que isso foi uma fatalidade precoce que interrompeu o futuro desse garoto e que isso sirva de lição para os jovens que estão chegando, que não vale a pena se meter em atos criminosos e usar uma arma de fogo que é apropriada para pessoas que são preparadas para fazer isso. Usar a arma de fogo, não sei como conseguiu, mas não vale a pena ir por esse caminho. E a resposta é essa. Em contrapartida, consequências dessa própria brincadeira que chegou a vitimar uma pessoa, a mãe do menino, que é o acusado, está sofrendo várias ameaças, inclusive de incendiar sua casa. Inclusive, ela está sofrendo ameaça nas redes sociais, que ela é criminosa. Como é que uma pessoa, pastora do Evangelho de Cristo, serve a cidade há quase 20 anos, ajudando pessoas, tirando jovens da rua, prestando assistência social, sabe, dedicou a sua vida a fazer o bem, educou seu filho na boa educação e ele delinquiu. Como é que ela pode ser responsabilizada pelo ato do seu filho? Então também, juntamente com essa comissão, nós nos solidarizamos com você também, pastora. Queremos dizer que a gente lamenta, não achamos justo que a senhora passe por essas acusações sem ter cometido crime, porque esse é o papel de uma comissão de direitos humanos. A gente está fazendo, tentando pelo menos visualizar uma saída para uma situação tão difícil quando duas famílias estão passando por um problema como esse. Então queremos dizer que você também tem o nosso apoio como a família do menino, da vítima. Espero que vocês, a nossa reza, as nossas orações é que vocês encontrem a paz e a tranquilidade e a harmonia entre vocês. Por fim, a Federação Brasileira de Direitos Humanos, diante desse convite, eu estou aqui assim, perplexo, com tanta informação, eu já não sei nem quantos pontos eu anotei para fazer o relatório, para enviar para o Ministério Público e para as autoridades depois. O que eu percebo, capitão Alden, é que é preciso criar uma plataforma de informação de segurança pública. Essas informações técnicas que o senhor traz hoje, que outros colegas trazem aqui, é muito importante que essas informações sejam públicas. Que as pessoas que têm essa visão, que a informação é fundamental para o discurso, para a construção, sem informação a gente não consegue dar um passo. Então é importante pegar todas essas informações oficiais
e criar uma plataforma de informação, pode ser estadual a princípio, no primeiro momento experimental, e expandir isso para todos os estados do Brasil como um modelo piloto. E dentro dessa plataforma digital, hoje que foi falado sobre as mídias digitais, nós temos que entender que esse é o momento de ajustar a fala para não sofrer represárias administrativas, mas ajustar a fala de uma forma técnica, precisa, cirúrgica, como foi dito, que não sofra retaliação, porque os dados não são, nós estamos reproduzindo dados oficiais. E dentro da plataforma pode-se colocar, como o Major Tadeu sempre fez na Sinaju, esses cursos objetivos como direito constitucional do cidadão, me lembro até hoje, um curso básico, dinâmico, mas que deixa o cidadão consciente dos seus deveres e das suas obrigações. É fundamental, diante do exposto, a criação dessa plataforma é a proposição que a federação faz nessa audiência. A segunda proposição que a federação propõe aqui é a criação de um fundo estadual para políticas públicas para famílias de policiais. Percebo claramente que todas as vezes que eu sento para falar com um policial, eu entendo que a maior dificuldade dele é ao sair de casa, sentir que está fazendo a segurança de alguém, mas não pode proteger a sua família porque ela está em situação de risco, de vulnerabilidade, de ameaça e às vezes até em uma situação onde o seu principal mantenedor foi tirado por causa da sua atividade laboral. O que é que acontece contra isso? O que eu percebo eu fui assessor do soldado Prisco na última legislatura. O que é que a gente percebe diante disso é o seguinte, que quando um policial é vitimado ou no exercício da função ou fora, o poder público demora de assistir a família. E eu já vi Prisco tirar do bolso dele pagar o funeral do policial, porque o Estado não fez aquela assistência imediata. Quando acontece um crime com a criança, no artigo 4 do ECA diz que é dever da sociedade e da comunidade agir de imediato. Nós temos que agir de imediato. Então o que é que acontece? Precisa realmente dessa política do agir imediato. Então, mas como o Estado diz, não tem dinheiro, não tem recurso, então vamos criar o fundo. Porque quando se cria o fundo, se cria pelo fundo delegacias assistenciais, se cria polos assistenciais, se cria mecanismo de incluir a família dos policiais em um núcleo integrado de serviços públicos. Então se faz necessário ter um recurso. Porque o questionamento é que eu não tenho recurso. Então, tudo bem, dinheiro a gente sabe que tem, tanto que está voltando. Então, vamos manejar, vamos administrar melhor esse recurso, vamos canalizar ele de uma forma que ele vai ser usado. E isso pode ser usado de diversas formas. Olhe quantos operadores do direito, quantas pessoas têm experiência e vivência que pode colaborar com as políticas para a execução desse recurso. Então, quero agradecer ao deputado Diego Castro pelo convite. Essa audiência pública foi muito oportuna para o momento e a Federação Brasileira de Direitos Humanos está à disposição para colaborar tecnicamente com os pareceres e relatórios que assim formos convocados para colaborar com a parte técnica para prestar relatório pelo poder que a instituição de direitos humanos tem, nacional e internacional. Conte com a gente, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Rogério. Eu fico muito feliz em ouvir isso. Pela primeira vez na minha vida, eu vou te confessar, de algo relacionado aos direitos humanos. Porque a gente sabe que a contrassenso disso, a realidade é outra, né? E você apresenta aqui uma federação, tem um poder enorme, né? Eu acompanho o trabalho de vocês, já não de agora. O que me chamou a atenção, inclusive nas redes sociais, foi ver algumas posturas imparciais, diferente do que a gente costuma ver, e, de fato, tratando de direitos humanos para todos, né? Não para alguns, e para os que interessam aos discursos políticos, como a gente sabe que funciona na prática. Então, a presença de vocês levando esses encaminhamentos, com esse olhar, vai ser de suma, mas de suma importância mesmo para os trabalhos dessa comissão.